Muitas vezes, a ciência de dados é vista quase como um passe de mágica, né? Aquela caixa preta misteriosa de onde saem respostas milagrosas para tudo. Mas olha, a realidade é muito mais metódica e, sinceramente, muito mais fascinante. Longe de ser um truque de ilusionismo, a extração de valor da informação funciona exatamente como uma linha de refinamento industrial altamente estruturada. O nosso objetivo nessa análise de hoje é justamente destrinchar esse maquinário e entender como isso funciona de verdade. Beleza? Então vamos mergulhar nisso. Como exatamente as grandes organizações conseguem pegar aquele volume gigantesco de informações que muitas vezes é completamente caótico e extrair uma clareza absoluta para os negócios? A resposta, claro, não está em bola de cristal ou adivinhação, mas num framework super preciso que nós vamos detalhar a partir de agora. Para ancorar a nossa análise, a gente precisa definir o que é o KDD, a descoberta de conhecimento em bancos de dados. E detalhe, não se trata de uma ferramentinha isolada, tá? É uma metodologia sistemática e altamente interativa. Podemos encarar isso como um processo rigoroso que a ciência de dados usa para pegar massas de informações desorganizadas e extrair valor real dali. O grande objetivo de tudo isso é pegar o que é bruto e transformar em um conhecimento que seja útil, prático e super fácil de compreender. O nosso roteiro vai acompanhar a exata jornada da informação por essa refinaria. Vamos passar por 1. O que é o KDD? 2. Seleção e pré-processamento. 3. Transformação e mineração. E, por fim, 4. De padrões a decisões. Começando pela seção 1. O que é o QDD? Vamos dar uma olhada rápida na base geral dessa metodologia antes de desmontar as engrenagens dela. O processo completo do QDD tem 5 fases principais: seleção, pré-processamento, transformação, mineração de dados e interpretação. E isso ilustra de forma brilhante como o maquinário funciona, porque o sucesso de cada etapa depende estritamente do rigor da etapa anterior. Não tem atalho mágico. A seleção alimenta o pré-processamento, que prepara o terreno para a transformação, permitindo a mineração, que finalmente deságua na interpretação. Se pular uma etapa, bom, aí a gente compromete toda a linha de produção. Seção 2. Seleção e pré-processamento. Acelerando um pouquinho o ritmo, nós entramos agora nas primeiras grandes ações dessa refinaria, o exato momento em que a matéria-prima é coletada e rigorosamente filtrada. A primeira fase de todas é a seleção. É aqui que o domínio da aplicação é definido e os dados relevantes são identificados. É literalmente o momento de reunir a matéria-prima bruta. E convenhamos, essa coleta exige vasculhar absolutamente tudo. A gente está falando desde planilhas mais simples até bancos de dados operacionais e aqueles gigantescos data warehouses. É basicamente juntar todas as peças soltas de um baita quebra-cabeça. Mas é claro que essa matéria-prima não chega pronta para o uso. Na vida real, os dados vêm sujos, caóticos, com valores nulos, francamente, uma bagunça. Então a segunda fase é o pré-processamento. Isso é um trabalho pesado de purificação, sair de informações super ruidosas para chegar em dados limpinhos e perfeitamente estruturados. É um passo fundamental de limpeza para garantir que a tubulação da nossa refinaria não vai entupir mais para frente. Seção 3. Transformação e mineração. Vamos avançar e ver como isso se constrói, porque agora a gente entra na área do maquinário pesado do processo. É aqui que a informação limpa ganha forma e as verdadeiras descobertas começam a acontecer. Aí chegamos na terceira fase, que é a transformação. A informação precisa estar no formato perfeito para as ferramentas de mineração que vêm a seguir. Então, os dados são convertidos ou reduzidos usando técnicas como normalização e agregação. E muitas vezes acontece a criação de novas variáveis, um processo que chamamos de engenharia de atributos. Em termos práticos, é tipo misturar ingredientes básicos de uma receita para criar um super ingrediente. Isso destaca características específicas e deixa o terreno perfeitamente preparado. Então, o ponto crucial de tudo isso é entender este momento exato, a mineração de dados, o famoso data mining. Essa não é só mais uma etapa no meio do caminho. Ela é, pura e simplesmente, o núcleo absoluto de toda a metodologia KDD. É aqui que o trabalho pesado de transformação realmente acontece. Nesse núcleo, a gente aplica os algoritmos inteligentes. É hora do show para o machine learning, para os modelos estatísticos e para as regras de associação. Essas ferramentas agem sobre aqueles dados que já foram limpos com um propósito vital: iluminar comportamentos ocultos. Elas encontram conexões e padrões tão complexos que seriam humanamente impossíveis de se notar a olho nu naquelas planilhas originais. É simplesmente sensacional. Seção 4. De padrões a decisões. Neste momento, a gente deixa a precisão puramente matemática um pouco de lado e adota uma visão bem mais estratégica e focada no mundo real dos negócios.
E isso nos leva à quinta e última fase, a interpretação e avaliação. É a hora do toque humano. Especialistas de negócio entram em cena para analisar aqueles padrões que a máquina acabou de extrair. O objetivo deles é pegar esses insights matemáticos e transformar tudo num conhecimento compreensível e, acima de tudo, acionável. É exatamente esse passo final que converte toda aquela infraestrutura monstruosa de processamento em decisões práticas e de alto nível para as empresas. E assim que a jornada sistemática do KDD se completa. Mas, ao entender o poder monumental de todo esse processo de refinamento, fica uma reflexão muito instigante sobre o vasto potencial que está ao nosso redor todos os dias. Quando a gente olha para os volumes colossais de registros gerados a cada segundo no mundo inteiro, a grande pergunta que fica martelando na cabeça é: quais padrões ocultos e revolucionários ainda estão lá, em total silêncio, apenas esperando para serem descobertos?